O Sol, uma estrela que tem em seu núcleo a temperatura de 15 milhões de graus Celsius e que aparece todos os dias no céu da Terra. Dele pode vir algo que nós humanos da era moderna não estamos acostumados a qualquer momento, nos afetando diretamente e criando um verdadeiro caos no nosso planeta, nunca antes visto. Estou falando da chamada tempestade solar. Acontecimentos como o evento Carrington e até o naufrágio do Titanic podem explicar o que poderia acontecer se uma tempestade solar atingisse a Terra. Como poderíamos nos preparar caso um estivesse a caminho? Vamos descobrir. Tempestade geralmente é algo que nos lembra uma chuva muito forte, com raios e muitos trovões. Mas uma tempestade solar não tem nada a ver com isso. O núcleo do Sol produz uma quantidade muito grande de energia, por meio do processo de fusão nuclear, liberando partículas de prótons e elétrons, que se acumulam em campos magnéticos. E a grande concentração dessas partículas geram explosões de ventos solares, uma tempestade solar, capaz de atingir vários corpos celestes do sistema solar, incluindo o campo magnético da Terra. Mas o que uma tempestade como essa poderia causar aqui na Terra? As auroras boreais, por exemplo, são na verdade geradas quando ventos solares bombardeiam o campo magnético da Terra, que funciona como um escudo. Elas, além de serem muito bonitas, funcionam várias vezes como um grande alerta de que algo não está indo bem. Um estudo feito pela Universidade de Kiel, na Alemanha, procurou saber o mistério de 2016, o qual em um curto período 26 baleias cachalotes foram encontradas encalhadas e mortas em praias do norte da Europa. E a principal explicação estaria relacionada com o mesmo causador das auroras boreais. Mamíferos como a baleia cachalote, assim como espécies de pássaros migratórios, se orientam usando as linhas magnéticas da Terra. No início daquele ano, a Terra estava sofrendo uma alta incidência de tempestades solares, tendo seu campo magnético deslocado em 460 km. Isso acabou por interferir no senso de orientação das baleias, que em vez de irem às partes mais profundas do oceano ao norte, acabaram indo em direção ao Mar do Norte, entre a Escócia e a Noruega, encalhando nas partes mais rasas da costa. Além da vida animal ser diretamente afetada, grande parte, se não tudo do que hoje envolve tecnologia e internet também sofreria danos, e isso já aconteceu algumas vezes, como no evento a seguir. No início de setembro de 1859, nos céus, tudo indicava que alguma coisa estava estranha. Auroras que normalmente são vistas nas regiões polares do planeta estavam agora aparecendo em áreas totalmente raras e incomuns, como no nordeste dos Estados Unidos e no Caribe, em países como México, Cuba e Colômbia. Além disso, os sistemas de telégrafo de todo o planeta apresentaram falhas. Para quem não sabe, um telégrafo é um equipamento que foi de grande importância no século XIX, pois conseguia realizar a comunicação de mensagens a longas distâncias na época, por meio de um sistema de códigos, que depois veio a ser chamado de código Morse. E que para enviar essas mensagens, os telégrafos faziam uso da energia elétrica, e por conta disso, os operadores desses dispositivos relataram que, durante esse período de 1859, sofreram vários choques elétricos, além de vários casos envolvendo panes e incêndios. Uma descrição perfeita do que seriam os efeitos de uma tempestade solar. Mas se você pensa que não tem como acontecer algo pior do que isso, já já você vai ver o que poderia ocorrer hoje. Além disso, uma teoria que veio ganhando força nos últimos anos sugere que o naufrágio do Titanic também teve relação com tempestades solares. Anos depois do evento Carrington, já no século XX, ocorreu o trágico naufrágio do navio Titanic, com mais de 1.500 vítimas depois de um choque com um iceberg no Atlântico Norte. Inicialmente, em 2012, pesquisadores da Universidade de San Diego, nos Estados Unidos, concluíram que uma miragem impediu os operadores do navio de perceberem o iceberg, um fenômeno óptico conhecido como Fata Morgana, que dá a impressão de que uma parede falsa de água passa a encobrir o horizonte. Mas além disso, recentemente foi apresentada a hipótese da pesquisadora de meteorologia Mila Zinkova, sugerindo que a Terra estaria no momento do naufrágio sofrendo alta incidência de ventos solares, que poderia ter prejudicado a localização do Titanic no mar, indo em direção a uma área cheia de icebergs. E essa hipótese ganha ainda mais força
com o relato de um dos oficiais do navio RMS Carpathia, que foi enviado até o local do naufrágio para resgate. Ele falou em seu diário, abre aspas, a aurora boreal brilhava intensamente, disparando raios do horizonte norte, fecha aspas, um claro indício da atividade magnética na região. Vendo todos esses acontecimentos do passado, não é de esperar nada de bom caso uma tempestade solar acontecesse hoje na Terra, já que nunca estivemos tão dependentes da tecnologia e da internet na história da humanidade. A previsão é de que tempestades solares aconteçam de 1 a 2 vezes a cada século, e se uma acontecesse hoje, que seria notado primeiro, seriam fortes flashes luminosos no Sol, antes da explosão em direção à Terra. Essa tempestade chegaria até a Terra em pouco tempo, depois de percorrer cerca de 150 milhões de quilômetros em altíssima velocidade, o que nos daria pouco tempo para nos prepararmos. E ao chegar, as ondas solares causariam um impacto capaz de comprimir o campo magnético da Terra, transferindo grandes quantidades de energia. E dependendo da intensidade da tempestade solar, poderia ser causada uma outra forma de tempestade, uma tempestade geomagnética. Pesquisadores da NASA criaram um conceito de EMC perfeita. Essa EMC perfeita prevê uma primeira explosão solar em direção à Terra, reduzindo drasticamente a influência do campo magnético da Terra como um escudo protetor. E logo após, uma segunda explosão, dessa vez atingindo a Terra com força máxima, sem nada pela frente. Isso poderia causar um distúrbio 10 ou até 20 vezes maior do que o causado no evento Carrington em 1859. A energia transferida pela tempestade poderia fazer com que sistemas de eletricidade ao redor do mundo sofressem sobrecargas nunca antes vistas, danificando muitos equipamentos e causando prejuízos econômicos em larga escala. A vida urbana seria agora como se fosse no sítio dos nossos avós, há décadas atrás. Agora sem internet, redes sociais e sequer energia elétrica. Auroras por todos os lados no céu, podendo serem vistas em todo o planeta. Como seria para nos protegermos caso houvesse o alerta de uma forte tempestade solar a caminho da Terra? A melhor resposta para isso seria bem caro. Além do estoque de água e alimentos para semanas ser necessário, já que passaríamos muito tempo sem energia elétrica e nem serviços de comunicação via satélite ou GPS, seria altíssimo o investimento para, digamos, proteger as instalações elétricas ao redor do mundo de fenômenos como esse. Equipamentos para proteger grandes transformadores de energia, por exemplo, custam algo próximo dos 350 mil dólares por circuito. Ou seja, a proteção de uma rede completa de energia aqui no Brasil custaria pelo menos dezenas de bilhões de dólares. Várias instituições ao redor do mundo também estudam a ideia de criar um alarme a fim de avisar as pessoas caso uma tempestade solar estivesse a caminho. You should follow evacuation routes. Podendo ao mesmo tempo gerar um mecanismo automático que pudesse desligar temporariamente os principais circuitos elétricos e diminuir os danos causados. De qualquer forma, a tempestade solar é um fenômeno que vai ganhar cada vez mais destaque no ramo científico, pelos seus efeitos e por ser bem difícil de prever.